Bom dia, bom dia, bom dia. São 11 horas e 25 minutos. Seja bem-vindo a mais um podcast da Faculdade Paulo Picanso, onde os nossos estudantes do nono semestre desenvolvem atividade de educação em saúde por meio da tecnologia das redes sociais. E o tema de hoje, Jonatas, Gabriel, o tema que eles trouxeram fala sobre qualidade e biossegurança, um assunto que sempre precisa ser revisitado porque é importante que todos os procedimentos feitos na odontologia sejam feitos com qualidade, biossegurança, visando a segurança dos nossos pacientes e também dos profissionais. Hoje aqui conosco, Gabriel, Jonatas, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E você que está esperando que ainda não deixou a tua curtida, deixa o teu like e compartilhe esse link para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Diretor, música de quebra-gelo. Vamos para o nosso quebra-gelo. Gabriel, Jonatas, conta pra gente como é que a odontologia surgiu para vocês. Posso começar? Pode. Pau ímpar. Vai lá, Gabriel. Bom, professor, a odontologia surgiu na minha infância já. Desde muito novo eu sempre sonhei muito com isso, né? Eu já tinha uma visão muito formada porque eu tenho até hoje familiares que trabalham na área da odontologia. Então já vem de berço. Já vem de berço. E assim, a minha mãe sempre falava, né? Toda vez que a gente ia na minha tia, que é dentista, eu nunca dava trabalho. Nunca, jamais dei Qual é o trabalho. nome da tua tia? É a Luísa França. Dá um oi para ela. Ali na Alberto Magno. Alberto Magno? Isso, lá mesmo. Olha aí. Lá mesmo. E uma curiosidade aqui, a minha tia foi a primeira implantodontista mulher a exercer a odontologia como implanto no estado do Ceará. Foi ela. Sim. Começou com a doutora França. Exato. E aí, então já surgiu assim de muito novo, né? Eu falava pra minha mãe que eu queria ser médico de consertar dente. Olha aí. Eu queria ser médico de consertar dente. Então, já vinha muito isso, toda vez que eu ia ao dentista. Às vezes eu ia só para visitar a minha tia é minha prima, a Lana França também, eu quero dar um beijo para ela e pro meu primo Alisson. E assim, sempre quando eu ia para lá nessas visitas e tudo, eu já sabia, usar gorro para não cair cabelo na boca do paciente, usar luva para se tua mão estiver suja, não sujar a boca do paciente, para não se contaminar também com alguma coisa que o paciente tiver. Então, acho que a biossegurança já vem desde isso aí também, né? E voltando um pouquinho, né, sobre a minha história, quando eu falava para minha mãe que eu queria ser médico de consertar dente, alguns dias depois a minha mãe disse que sonhou que eu era dentista da aeronáutica. Então, isso me trouxe mais uma motivação também, de eu estar dentro da área, de eu estar exercendo a profissão de odontólogo, de dentista. Então, E futuramente da aeronáutica. Deus quiser. É isso aí. Jonatas, e você? Como foi que surgiu? Bom, Tu tava pode caminhando na beira-mar, se acidentou, se acordou no hospital com a Fábia dizendo: faça odonto, faça odonto. Foi praticamente isso. Na verdade, foi assim. A minha família toda, ela é empreendedora. Ninguém é da área da saúde. Empreende em quê? A gente trabalha com vários ramos. Trabalha com fabricação, trabalha com lojas de varejo de roupa, trabalha com ótica, farmácia. É bem variado, né? É bem variado, porque no caso é a família do meu pai, ela é bem grande e cada irmão tem um segmento, vamos dizer assim. E dos filhos do meu pai, nós somos 4 e eu sou o segundo filho. O meu irmão mais velho, na época, uns anos atrás, ele queria fazer odontologia, era o sonho dele, a vontade dele, e eu tinha vontade de fazer medicina na época. O tempo foi passando, aconteceram algumas coisas e teve uma tragédia que o meu irmão mais velho faleceu. Com isso, eu mudei a minha ideologia, a vontade que eu tinha de fazer medicina e entrei na área da odontologia meio que no início foi por causa dele, né? 50% foi por causa dele, homenagear ele e tudo mais. Mas com o tempo foi passando, eu fui aprendendo as coisas, tendo mais aulas, entendendo como é o mundo da odontologia.
E agora eu sou apaixonado, inclusive eu estou fazendo até extensão já, estou me aperfeiçoando na endodontia, né? E é isso. Foi assim que eu cheguei, agora amo e não quero sair mais. Uau, fantástico. Jonatas, para ti, se você pudesse voltar na cápsula do tempo para o Jonatas do primeiro semestre, o que é que você diria para ele? Continua, que até onde eu tô, tá dando tudo certo, né? Eu não mudaria nada, nada do que eu vivi, nada do que eu passei, até porque tudo que foi acontecendo, né, vai moldando a gente. Então me moldou muito, mudou meu pensamento, a minha ideologia, as coisas que eu faço, as coisas que eu penso, como eu ajo, essas coisas. Então eu acho que é só confiança mesmo. Eu também tenho um impulso, né, uma vontade, como eu falei, do meu irmão. Então nunca pensei em desistir, nunca pensei, eu sempre tive essa motivação dele. Então é bem tranquilo para mim. Eu diria só continua que vai dar tudo certo. Uau. Gabriel. Bom, professor, eu também não mudaria absolutamente nada. Eu acho que desde o começo, que eu comecei a minha trajetória na odontologia, eu acho que me mudou muito. Então, eu acho que hoje, da diferença do Gabriel para o primeiro semestre para hoje, eu sou um Gabriel totalmente renovado, Gabriel totalmente novo, com ideais diferentes, com pensamentos diferentes, com metas diferentes do que eu era. Então, assim, eu falaria que eu estaria muito orgulhoso por eu estar tendo aquele primeiro passo no primeiro semestre. E também muito feliz, né, por eu estar seguindo meu sonho, por eu estar ali e por ter perseverado até hoje. Fantástico, parabéns. Outra pergunta do nosso podcast é, fazendo aqui uma referência ao nosso poeta Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? E aí eu lanço a pergunta para vocês. E agora, Jonatas? E agora, Gabriel? Quais são os próximos passos de vocês? Planos futuros? Comecei, meu amigo. Professor, pensando assim no amanhã, no que será de mim depois da conclusão do curso, eu estou bem tranquilo até então. Eu penso assim, pegar continuar na minha extensão, né? Possivelmente uma pós. Tá fazendo mais em na quê? frente. Eu estou fazendo extensão em endodontia. Ser um Endodontia. endodontista, se Deus quiser. E eu penso, assim que eu me formar, eu penso em alugar algumas salas, fazer meu nome, até porque eu não sou da cidade. E Você é de onde? eu sou de Belém do Pará, professor. Bem aqui. Aqui do lado. Do lado. É só pegar um ônibus e... Um ônibus. Tá de Belém, Sou de Pará. Belém do Pará. Um ônibus e 2 dias de viagem daqui pra lá. Só isso. E como eu sou novo na cidade, sou pouco conhecido, né? Eu penso em alugar uma salinha, fazer alguns dias de lá, trabalhar lá, atender, normal, fazendo meu nome, possivelmente mais na frente abrir uma clínica maior, uma clínica minha mesmo, com especialidades e coisas em gerais da odontologia. Mas você não tem o sotaque. Eu tenho um pouquinho, falo chiando. Fala chiando, né? É porque eu já tô há um ano e meio, mais ou menos, já vai fazer que eu tô morando aqui. Então, meio que deu uma diluída no sotaque, vamos dizer assim. A cada dia ele tá vendo mais cearense, professor. Tem açaí em casa? Todo dia. E original. 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 Açaí com peixe. Com peixe, com charque, com charque, farinha. Com farinha. Homem, não fale não. São 11 horas e 35 minutos. Gabriel, e você? Bom, professor, é muito difícil isso, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente fica pensando muito nisso, a gente fica muito pensativo, né? Do que a gente pode fazer com o futuro, no que a gente pode fazer no futuro. Mas eu acredito que eu agora estou fazendo extensão também em dentística, né? Porque, como eu falei, eu tenho um sonho também de entrar na aeronáutica. Então, na aeronáutica, eles precisam de alguma pós-graduação. E como eu estou fazendo a extensão em dentística, eu quero futuramente fazer a pós em dentística também. Edital, tá acompanhando os editais? Tô sim.
fica por dentro e vai se preparando. Dar uma pausa também para falar um pouquinho, como ele falou sobre a aeronáutica, né? Eu esqueci de falar de mim também, a respeito da vontade que eu tenho também de fazer marinha. Aí a gente Olha até aí. acompanha junto, às vezes, fica vendo os editais. No caso ele da aeronáutica, eu da marinha para fazer, exercer a odontologia no âmbito, né? Na carreira militar. Isso. E na turma de vocês tem a Salvatore também do Exército, né? Vão as Sim. 3 armas. Vai completo. Vai completo. E aí, como eu falei, né? Quero fazer uma pós de dentística também. E assim, mas só que o que eu queria mesmo fazer quando eu saísse da faculdade era traumatologia e bucomaxilofacial. Foi desde o começo, assim, amor à primeira vista, sabe? Pronto. Amor à primeira vista mesmo. E, enfim, mas tem que ralar bastante. Então você não pode perder o link do podcast do professor Josfran, em que ele Esse mostrou aí o eu quero caminho. Esse aí eu quero ver. Né? Já falo aqui para o diretor, vai preparando a edição dos links da semana passada, porque o tema foi fantástico. E você que tem curiosidade, fique atento, nos acompanhe nas redes sociais para que você fique por dentro de todos os assuntos que são abordados aqui pelos nossos estudantes. Última pergunta do nosso podcast, do nosso momento quebra-gelo. Nada a ver aí. Nada a ver. O que é que você gosta de fazer ou você pretende fazer no futuro que não tem nada a ver com a odontologia? Jonatas, nada a ver. Começar comigo? Professor, eu tenho um pequeno hobby, é bem básico. Eu tive aulas de música quando eu era mais novo, dos meus 6 aos meus 16 anos. E eu aprendi a tocar alguns instrumentos, e então eu tenho o hábito, quando eu estou em casa, um tempinho livre, eu fico em casa, no meu quarto, tocando violão, tocando uma flauta, entendeu? Eu tenho mais esse nada a ver, né? E qual é o estilo que você gosta mais? Eu gosto muito do acústico, dedilhado, sabe? Sertanejozinho, né? Sertanejozinho, às vezes é bacana também. Olha aí. Ele conhece bem. Ele tem umas musicazinhas que ele grava. Só o filé, viu? Ele. Compõe? Não. Não, Só- ele reproduz mesmo as músicas aí. Toco a música, canto algumas. Então pronto, na festa de formatura de vocês, ó. Já tem aqui, ó. Não precisa nem tem. pagar a banda. Exato. E você? Professor, assim, como todo sonho de menino brasileiro, né? Que já cresce com tudo ali. Eu sou fanático por futebol, então eu queria ser jogador de futebol. Sabe? Eu era bom. Eu tinha futuro, mas aí E por que não investiram, rapaz? Odonto. Porque algumas coisas aconteceram no meio do caminho, aí foi perdendo um pouco mais esse sonho e focando mais na odonto, né? Mas é meu hobby também, é jogar futebol, gosto muito, ter um momento de lazer ali com meus amigos. E é bom, Joga na linha ou no gol? jogo na linha. Mas quando eu era criança eu era goleiro. Olha aí. Mas hoje eu jogo de pivôzão lá na frente. Olha aí. Fantástico. Agora sim, vamos para o segundo bloco do nosso podcast, qualidade e biossegurança, um assunto que sempre precisa ser abordado, que não pode, em hipótese alguma, ser negligenciado no consultório, porque envolve a segurança da equipe e também do paciente. Com certeza. Isso. Né? E quando a gente está falando sobre biossegurança, o primeiro ponto que vem em mente é a questão dos EPIs, a importância dos EPIs na biossegurança. O que é que vocês têm para falar para o nosso Quer público? começar a falar? Eu falo. Eu posso começar, mano. Pode ir lá. Bom, como eu falei, desde criança eu acompanho, né, clínicas odontológicas, centro odontológico, né, por conta da minha família. E isso sempre foi muito pautado. Todas as visitas que eu ia lá, todas as vezes que eu ia lá, isso sempre foi muito pautado, né? Você tem que usar gorro, como eu falei, tem que usar gorro para não cair cabelo, para não para não cair cabelo, para não sujar alguma coisa que você tá ali com o paciente, usar luvas, né? Saber descartar coisas em certos objetos, né? E é muito rigoroso, né? Com certeza, professor, Sim, com tem que certeza. ser, precisa Tem que ser. ser. Tem que ser. Principalmente por conta das contaminações, né, que podem acontecer. Contaminações cruzadas que podem afetar tanto você quanto o paciente, né? E biossegurança já fala, né? Biovida e segurança da própria segurança. Então, é a segurança, a nossa vida e também A a proteção vida à do paciente. vida é uma proteção. Proteção, As sim. pessoas precisam entender que é uma questão de proteção. Com certeza. E, portanto,
não se pode abrir mão, muito menos negligenciar. Sim. Dar uma pauta aqui também, professor. Muita gente acha que é um negócio, às vezes, muito banal. Falar de segurança é normal, todo mundo fala, mas se for pesquisar e parar para pensar, pouca gente faz do jeito correto, entendeu? Pouca gente aborda, assim, às vezes pratica a biossegurança de um jeito correto. Por exemplo, já teve casos de clínicas odontológicas ter um descarte inadequado. Aí acaba acontecendo Boa, complicações, é isso. descarte de materiais, acaba a próprio auxiliar se fere, se machuca, acaba se infectando com alguma doença. E às vezes não sabe o protocolo que tem que seguir. Sim. Vamos supor, que tu falaste aí, Jonatas, muita gente dirige carro, mas poucas pessoas dirigem o carro realmente como é para ser. Muitos motoristas, se você pegar, muitos motoristas têm seus vícios de direção. Sim. Eu tenho alguns. Todos nós temos, não é verdade? Você diz, não, eu tenho um carro, eu dirijo o carro, vou para cima e para baixo. Tá, mas dá seta quando vai mudar a faixa? Aí opa. Sim. Quando vai fazer, dá seta. Você sinaliza, você obedece à velocidade da via. Sim. Dirigir é uma coisa. Seguir os padrões e ser um profissional naquilo é outra completamente diferente. Com certeza. Então, isso cabe muito. Ou seja, às vezes, nós fazemos a biossegurança, se realiza a biossegurança, mas cheia de vícios. Sim, verdade. Negligenciando, não, isso é bobagem. E não é assim. Tem que ser muito rigoroso. E principalmente quando se fala a questão de descarte. E isso é até um assunto que tem sempre, volta e meia, está sendo recapitulado, está sendo refrisado, a questão do descarte dos resíduos sólidos, a questão da proteção do meio ambiente. Sim. Sim. Não só de resíduos sólidos, às vezes produtos químicos também, gente mal informada, às vezes um auxiliar. O amálgama já não. Amálgama, é isso que eu ia falar também. Perfluorocortantes também, se você não jogar no descarpac, né, que é na caixinha amarela lá, se você jogar no lixo, o lixeiro, ou então a pessoa que pode for se catar o machucar, lixo, pode se contaminar. Se contaminar, exatamente. Então, realmente é um tema que tem que ser realmente muito abordado. Sempre chamando atenção, né? Porque às vezes, como o senhor falou, muita gente vai, não, deixa aqui, dá certo. Deixa aqui, depois eu resolvo. Aí acaba que deixa aqui, uma coisa que ele deixou passar pode ocasionar um acidente com algum paciente ou algum auxiliar que pode estar passando, pode estar, sei lá, mexendo alguma coisa. Já ouvi casos de um auxiliar que foi jogar um pérfuro cortante numa caixa e a caixa era muito alta, mais alta que ela foi colocar, não conseguiu e a caixa virou em cima dela. Já ouvi esse caso. Nossa. Então é uma coisa assim que, deixa ali, só tem aquele espaço. Não, tem que ter um lugarzinho separado. Tem que ter um negócio bem estruturado, uma altura boa para todo mundo, para evitar possíveis acidentes como esse também, né? Sim. Além também, professor, que a gente tem que pontuar bastante também sobre o meio ambiente, né? Justamente por conta do que o senhor falou, jogar uma amálgama. Aí acaba infectando ali algum lago, algum rio, a terra que está ali. Então, a gente realmente também tem que ter isso com o meio ambiente. Não só com a gente profissional, com o paciente, mas também com o mundo que a gente vive. Né? É muito importante isso. Uma boa higienização do consultório. Sim. Uma boa limpeza, né? De uma desinfecção da área, da cadeira em si, dos materiais. Uma boa lavagem. O que a gente está conversando aqui, tem um amigo meu que ele trabalha com posto de gasolina. E eu fiz uma pergunta despretensiosa porque eu sempre tive a curiosidade o que são aquelas canaletas que ficam ali no chão do posto de gasolina, arrodeando. Se você tem as bombas, e você vai perceber que tem umas canaletas ali, arrodeando. E eu perguntei, o que é aquilo? É para evitar propagar fogo? Vai que acontece alguma coisa? Ele disse, não, é proteção do meio ambiente. Todo posto de gasolina, toda oficina tem que ter aquilo ali. Inclusive, o chão tem que ser um tipo específico de chão, porque se pingar óleo, não ir para a terra, não ir para o subsolo.
Então, não somente aquelas canaletas é para evitar a escoação, como também o tipo de chão tem que ser específico. Lava-jato tem que ter esse tipo de chão específico Sim. para proteger o meio ambiente. Aí tá aí, que por essa eu não esperava. Mas o consultório também. No consultório a gente tem que ter uma desinfecção, né? Tanto de material quanto da cadeira. A cada paciente que você for atender, né, no seu consultório, você tem que fazer a higienização ali da cadeira. A né? troca dos EPIs A também. troca dos EPIs também é bem Luva, às importante. vezes Não usar a mesma máscara. luva, a mesma máscara, o mesmo gorro, mas sempre estar trocando. Né? Que também, como a gente falou, né? É uma segurança nossa e também para o próprio paciente. Né? Também tem que ter a ventilação adequada, tem que ser um lugar bem ventilado. Né? Um ponto a falar é ter cuidado também dos aerossóis, né? Que ficam na clínica. A clínica tem que ter um bom... Circulação, uma uma boa boa circulação. circulação. Obrigado, professor. Uma boa circulação para evitar o acúmulo de bactérias, patógenos que ficam no ar também. Porque às vezes a gente vê, não, é só um azinho, é só um negocinho. Mas não, a gente está atendendo, a gente vê espirros de micropartículas de água. Às vezes pode passar uma doença aqui, uma doença ali, pode ficar no ar. Então a gente também tem que ter como o senhor falou agora, Circulação, uma boa circulação de ar. Isso, de ar. Pois é, professor. Então a gente sempre tem que estar atento com isso, né? E ocasionando isso, caso a pessoa, o profissional, ou então os TSBs, ASBs não consigam fazer isso de forma eficaz, né? A gente precisa ter também um plano de tratamento caso algo dê errado, né? Tipo, a TSB foi lá, limpou lá a sala e tal e acabou se cortando com um protocolo. Isso, exato, um protocolo. Acabou se cortando com um bisturi, alguma coisa assim, e o paciente tinha, sei lá, poderia ter alguma doença. Vai que. Entendeu? Então a gente tem sempre que ter esse protocolo, né? Então, se a TSB se machucou, procurar imediatamente a gente ir para o hospital para ela fazer mais exames. Fazer os testes para Isso, ver fazer se testes. Fazer o vacinas, coquetel. coquetelzinho. Tomar as vacinas necessárias, né? Para que aquilo não se propague dentro do organismo dela, né? Então, Que são bem os importante. métodos preventivos de acidentes de trabalho. Exatamente. Pode acontecer? Não é para acontecer. Mas pode. A ideia é para não acontecer. Exato. Mas só acontece com quem faz. Pois Verdade. Então, Bom se você treinamento. está atuando, pode acontecer. E então, se pode acontecer, é melhor treinar, Sim, treinar para evitar, com certeza. para prevenir. Isso mesmo. Com certeza. Porque aí os métodos preventivos contra acidentes que podem levar infecções não somente para você, como para a sua equipe, mas também para dentro da sua casa. Sim, Com verdade. certeza. Com certeza. E também a gente sempre tem que ter essa comunicação com o paciente, né? É muito importante isso, fazer a anamnese direitinho para ver se o paciente contém ali alguma doença autoimune, né, alguma coisa, para que também a gente possa tratar ele da melhor forma possível também. Né? E também a gente ter esse cuidado com a gente mesmo e com os que estão ao nosso redor. Né? Isso é bem importante também, ter essa conversação com o paciente, essa troca com o paciente. É uma questão de zelo e de respeito. Com certeza. De zelo e de certeza. respeito com o paciente, também com a equipe. Espero que você tenha gostado do nosso podcast. São 11 horas e 49 minutos e estamos chegando aqui ao final de mais um podcast. Jonatas, Gabriel, deixa a bola agora com vocês. Estão na grande área. Se derrubar é pênalti. Eu já posso saber quem é o cobrador do pênalti. Né? Pois é, professor. Então, assim, a gente tem que entender que a biossegurança é uma ciência, tanto prática como filosófica. Né? Como a gente está falando aqui, tanto a prática como cuidados, como treinamento, e tanto a filosófica também, para a gente ter essa, como a gente falou agora, essa troca com o paciente, essa conversa com o paciente. Né? Isso é muito importante, né? Tanto para a gente como unidade quanto para grupo também. Isso precisa ser sempre frisado, sempre lembrado, porque, como toda a nossa conversa mostra, que tem casos, existem situações que precisam de uma atenção a mais, que a pessoa acaba deixando para lá e tudo mais. Então, esse assunto de biossegurança é muito importante, gente. Tem que sempre estar atualizado com as informações, os cuidados, sempre.
Porque acidentes acontecem. Então, a gente precisa sempre estar esperto, estar atualizado para saber qual é o melhor método, qual é a melhor escolha para se fazer em tal caso, em tal situação, se caso acontecer, né? Sim, inclusive também, professor, aconteceu um caso comigo aqui, da minha dupla. Isso foi, acho que no terceiro semestre de faculdade. Um paciente nosso tinha HIV, e aí ela acabou se cortando com a sonda exploradora. Se cortou não, ela se perfurou, né? Se perfurou na hora. Com a sonda exploradora. E aí foi todo aquele negócio, né? Ai, corre para o hospital, vai logo fazer teste. É um susto grande, né? Vai logo fazer tudo, vai logo tomar vacina, vai logo se prevenir disso e tal. E também, não só a gente como profissional, mas o paciente tem que acompanhar a gente também. É muito importante frisar isso. Tem que ir todo mundo. O paciente tem que acompanhar a gente também, para o paciente fazer os testes, para o paciente dizer o que ele sente, dizer toda a sintomática dele ali, né? Para os médicos poderem entender, para poder ajudar a gente também, né? Isso é bem importante. Da melhor maneira possível, importante. né? Foi lá para São José? Foi, lá para São José. Lá para São José, e aí passou uma semana sem ir para a faculdade, me deixou sozinho aqui atendendo. O mais importante é que tá tudo bem com ela, graças a Deus. E é isso aí. É isso aí. Estamos chegando ao final de mais um podcast. São 11 horas e 52 minutos. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não fez, faça agora. Deixe a tua curtida e compartilhe esse link para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Nós somos a Faculdade Paulo Picanso, dedicada ao ensino excelente da odontologia. Quer aprender? Vem para a FACPP!